Você já parou para pensar se a inteligência artificial vai roubar seu emprego? Nesse vídeo, vamos explorar como a automação tem moldado o mercado de trabalho ao longo da história e o que isso significa para o seu futuro. Prepare-se para descobrir a verdade por trás da inteligência artificial, oportunidades, desafios e como você pode se adaptar a essa nova era. Não fique de fora dessa conversa essencial para todos que querem prosperar no mundo do trabalho do futuro. A história da automação e do emprego é tão antiga quanto a própria civilização. Desde o surgimento da roda até as máquinas a vapor da Revolução Industrial, a humanidade sempre buscou formas de facilitar o trabalho e aumentar a produção. Nos séculos 19 e 20, a automação começou a ganhar força, substituindo tarefas manuais por máquinas que poderiam operá-las de forma mais eficiente. Isso levou à criação de novos empregos, mas também à extinção de alguns, deixando muitos trabalhadores preocupados. Com a chegada da eletricidade e, posteriormente, da computação, essa transformação se intensificou. A automação não apenas tornou processos mais rápidos, como também permitiu a concentração de indústrias inteiras em locais específicos, criando novas modalidades de emprego em áreas urbanas. No entanto, a mágica da automação trouxe também os primeiros sinais de insegurança no mercado de trabalho, onde pessoas viam seus papéis sendo substituídos por máquinas. Agora, com a ascensão da inteligência artificial, essa discussão torna-se ainda mais pertinente. A inteligência artificial apresenta a capacidade de realizar tarefas cognitivas e operacionais com uma eficiência e rapidez que antes pareciam impossíveis. À medida que a história avança, a dicotomia entre o avanço tecnológico e a estabilidade do emprego se torna um tema central a ser discutido e compreendido, preparando o terreno para um futuro onde trabalhadores humanos e máquinas inteligentes possam coexistir e complementar-se mutuamente. Mas o que exatamente é inteligência artificial? O conceito, que pode parecer nebuloso, refere-se a sistemas e máquinas que imitam a inteligência humana para executar tarefas e que se aprimoram continuamente através dos dados que processam. Ao longo das décadas, a inteligência artificial evoluiu significativamente, passando de simples programas de computador que executavam cálculos básicos até sistemas complexos capazes de reconhecer padrões, aprender com a experiência e tomar decisões por conta própria. A inteligência artificial é dividida em duas categorias principais: a inteligência artificial fraca, que é especializada em realizar tarefas específicas, como assistentes virtuais e softwares de recomendação, e a inteligência artificial forte, que almeja uma simulação autêntica de capacidades humanas em qualquer tarefa cognitiva. Com a rápida evolução da capacidade de processamento de dados e a disponibilidade de enormes quantidades de informações, a inteligência artificial tornou-se mais acessível e integrada ao nosso cotidiano. Exemplos incluem algoritmos que monitoram e gerenciam os estoques de empresas, ferramentas de análise de dados para prever tendências de mercado e até mesmo avançados sistemas de atendimento ao cliente que podem simular interações humanas. As oportunidades que a inteligência artificial oferece estão expandindo-se, mas sempre surgirá a pergunta: a quem estamos relegando nosso trabalho em nome da eficiência? À medida que a inteligência artificial avança, é fundamental discutir quais tipos de empregos estão em risco. Uma análise inicial sugere que cargos que envolvam tarefas repetitivas e previsíveis estão mais suscetíveis à automação. Essas atividades incluem trabalhos em fábricas, serviços de atendimento ao cliente, transporte e até alguns aspectos de processos administrativos. Por exemplo, os sistemas de inteligência artificial já estão sendo utilizados para gerenciar inventários e processar grandes quantidades de dados, enquanto veículos autônomos prometem transformar a maneira como encaramos o transporte de pessoas e mercadorias. Contudo, é imperativo compreender que não são apenas os empregos que exigem grande repetição que correm este risco. Funções que envolvem análise de dados, assessoria financeira e até mesmo alguns papéis criativos podem ser ameaçados por soluções de inteligência artificial. Apesar disso, novas oportunidades também surgem à medida que certas funções se tornam desatualizadas. Por exemplo, o desenvolvimento e a manutenção de sistemas de inteligência artificial, bem como a análise dos dados gerados, exigem habilidades que estão em crescente demanda no mercado de trabalho. Assim, o desafio não é apenas a substituição, mas a necessidade de adaptação e requalificação para se manter relevante em um mercado em rápida transformação. Os casos reais de substituição de trabalhos por inteligência artificial estão se tornando mais comuns e alarmantes.
Um exemplo significativo vem da indústria automobilística, onde fábricas integraram robôs em suas linhas de montagem, reduzindo a necessidade de operários para tarefas que podem ser realizadas com precisão e rapidez por máquinas. Outro exemplo é o setor de atendimento ao cliente, onde chatbots e assistentes virtuais agora conseguem lidar com várias solicitações simultaneamente, oferecendo respostas instantâneas e eficientes. Esses avanços são ótimos para as empresas que buscam reduzir custos, mas geram preocupações para os funcionários, que se veem em risco de desemprego. Em setores como a saúde, ferramentas de inteligência artificial que auxiliam diagnosticar doenças e analisar exames também estão emergindo, o que pode alterar o papel dos médicos no futuro. Na área da contabilidade, softwares inteligentes são cada vez mais usados para automatizar tarefas de auditoria e conformidade. Cada um desses casos revela uma transformação que pode parecer ameaçadora, mas que também nos leva a refletir sobre qual papel o ser humano deve desempenhar em um mundo onde a tecnologia avança rapidamente. Será que conseguiremos encontrar um equilíbrio entre a eficiência das máquinas e o toque humano que as torna a experiência do cliente e do trabalho mais rica e significativa? À medida que a inteligência artificial se torna parte integrante do nosso cotidiano, surgem também novas profissões e setores que anteriormente não existiam. O crescimento do mercado de inteligência artificial resultou na necessidade de profissionais qualificados para desenvolver, implementar e gerenciar esses sistemas. Por exemplo, surgiram funções como cientistas de dados, que são especialistas em analisar grandes volumes de dados, e engenheiros de aprendizado de máquina, que criam algoritmos capazes de aprender e se adaptar. Além disso, a evolução da inteligência artificial tem impulsionado a criação de cargos em setores emergentes como a robótica, aprendizado profundo, deep learning e análise preditiva. Esses novos papéis exigem habilidades técnicas, mas também habilidades interpessoais, como a capacidade de colaborar em equipes multidisciplinares e comunicar resultados complexos de forma clara. O setor de saúde, por exemplo, apresenta oportunidades em bioinformática, onde a inteligência artificial é aplicada para personalizar tratamentos, enquanto no setor financeiro, analistas de riscos que utilizam ferramentas de inteligência artificial para prever tendências econômicas estão se tornando cada vez mais essenciais. A intersecção entre a tecnologia e a criatividade também está criando novas oportunidades para designers de interação, que trabalham para garantir que as interações com a inteligência artificial sejam intuitivas e amigáveis. Dessa forma, apesar da desestabilização de algumas profissões, a tecnologia propicia um ambiente fértil para a inovação e para a criação de novas carreiras, exigindo que os profissionais se adaptem e procurem aprender continuamente. A eficácia da inteligência artificial na melhoria da produtividade é uma das suas mais notórias contribuições para o ambiente de trabalho moderno. A inteligência artificial proporciona ferramentas que automatizam tarefas rotineiras e manuais, permitindo que os funcionários se concentrem em atividades que exigem maior criatividade e pensamento crítico. Um exemplo claro é a automação de processos em setores administrativos, onde softwares de inteligência artificial podem gerenciar dados, enviar lembretes e até realizar análises financeiras, reduzindo significativamente o tempo gasto em tarefas repetitivas. Com isso, a produtividade aumenta não apenas em termos de eficiência, mas também em termos de qualidade do trabalho realizado. Além disso, as ferramentas de inteligência artificial conseguem analisar padrões de desempenho e fornecer recomendações personalizadas, ajudando organizações a identificar áreas de melhoria e potencializar resultados. No setor de vendas, por exemplo, assistentes virtuais e algoritmos de previsão de comportamento do consumidor permitem que equipes de vendas ajudem com precisão e atinjam suas metas de forma eficaz. Essa transformação não significa a eliminação de empregos, mas sim a oportunidade de que os funcionários realizem tarefas mais produtivas. Em suma, a inteligência artificial atua como um parceiro que, ao mesmo tempo que eleva a eficiência, possibilita um ambiente de trabalho mais envolvente e gratificante. O empreendedorismo e a inovação têm encontrado um terreno fértil na era da inteligência artificial. Cada vez mais, empreendedores estão aproveitando o potencial da inteligência artificial para transformar ideias em negócios prósperos. Por exemplo, o surgimento de startups que desenvolvem aplicativos de saúde baseados em inteligência artificial está mudando a forma como cuidamos de nossa saúde, oferecendo recomendações personalizadas e monitoramento de condições em tempo real.
A capacidade da inteligência artificial de analisar dados em larga escala e identificar padrões antes invisíveis gera novas oportunidades de mercado. Os empreendedores estão utilizando ferramentas de inteligência de mercado que fornecem insights baseados em dados para melhorar a estratégia nos negócios, identificando tendências e preferências dos consumidores com eficácia. Além disso, a acessibilidade de tecnologias de inteligência artificial tem permitido que pequenos negócios inovem sem a necessidade de grandes investimentos em hardware. A criação de soluções baseadas em nuvem e modelos de inteligência artificial que podem ser utilizados através de APIs democratiza o acesso a essas tecnologias, tornando-as disponíveis para uma gama mais ampla de empreendedores. Assim, ao invés de serem vistas como uma ameaça, as inovações em inteligência artificial estão servindo de catalisadoras para o desenvolvimento de novos modelos de negócios que promovem a eficiência e a personalização dos serviços oferecidos ao consumidor. Histórias de sucesso no uso da inteligência artificial estão se tornando cada vez mais comuns e inspiradoras, mostrando como a tecnologia pode ser uma aliada poderosa. Um exemplo notável vem da empresa de moda Zara, que utiliza inteligência artificial para otimizar seu estoque e prever tendências de consumo. Através da análise de dados em tempo real sobre vendas e preferências dos consumidores, a Zara consegue ajustar sua produção e diminuir o desperdício, mantendo-se à frente no mercado competitivo. Outro caso notável é o da região de Ribeirão Preto, em São Paulo, onde um grupo de agricultores adotou o uso de drones equipados com inteligência artificial para monitoramento de lavouras e análise de qualidade do solo. Essa tecnologia permitiu uma gestão mais eficiente das plantações, resultando em colheitas melhores e mais lucrativas. Na área da saúde, hospitais têm implementado sistemas de inteligência artificial para diagnosticar doenças com precisão e rapidez, como é o caso do Hospital Israelita Albert Einstein, que utiliza ferramentas de aprendizado de máquina para prever complicações em pacientes e melhorar a qualidade do atendimento. Essas histórias exemplificam não apenas a viabilidade da integração da inteligência artificial em diferentes setores, mas também como essa tecnologia pode aprimorar a vida humana, reforçando a importância do papel do ser humano na supervisão e no toque pessoal, mesmo em um mundo cada vez mais dominado pela tecnologia. As habilidades necessárias para prosperar no século XXI estão em constante evolução, especialmente com o avanço da tecnologia. Em um mercado de trabalho em que a inteligência artificial se torna cada vez mais proeminente, habilidades técnicas, também conhecidas como hard skills, não são mais suficientes por si só. O conhecimento em áreas como informática, programação e análise de dados são bastante valorizados, mas são as habilidades interpessoais, ou soft skills, que se tornam essenciais para a convivência no ambiente profissional. Criatividade, empatia, comunicação eficaz e trabalho em equipe são exemplos de habilidades que permitem que um trabalhador se destaque, mesmo em um cenário onde as máquinas desempenham tarefas específicas. Além disso, a capacidade de aprender e se adaptar rapidamente a novas ferramentas e processos é fundamental. A flexibilidade para lidar com mudanças se torna um ativo valioso, pois a tecnologia está em constante avanço. As empresas buscam cada vez mais indivíduos que possam não apenas realizar suas funções, mas também colaborar, inovar e contribuir para um ambiente de trabalho positivo. O futuro do trabalho não se limitará ao conhecimento técnico, mas também à capacidade de interagir e desenvolver relações saudáveis com colegas e clientes, agregando valor emocional e humano aos produtos e serviços oferecidos. Na era da inteligência artificial, compreender a diferença entre hard skills e soft skills é cada vez mais crucial. As hard skills são as competências técnicas específicas, como dominar um software de contabilidade, programar uma aplicação ou analisar dados complexos. Essas habilidades são geralmente mensuráveis e podem ser aprendidas em cursos ou treinamentos específicos. Por outro lado, as soft skills referem-se a atributos mais subjetivos, como habilidades de comunicação, empatia, solução de problemas e resiliência. No ambiente atual de trabalho, onde a inteligência artificial desempenha um papel importante, as soft skills se tornaram ainda mais valiosas. Isso porque, enquanto as máquinas podem executar determinadas tarefas com eficiência, elas não conseguem replicar a capacidade humana de interagir emocionalmente e entender nuances sociais. Empresas estão se dando conta de que,
para inovar e se adaptar às mudanças rápidas do mercado, precisam de equipes que não apenas possuam conhecimentos técnicos, mas que também saibam colaborar, comunicar-se eficazmente e trabalhar em conjunto para encontrar soluções criativas. Nessa nova configuração profissional, aqueles que desenvolvem tanto as hard quanto as soft skills terão uma vantagem competitiva significativa. Na prática, o desenvolvimento de habilidades integrais tem se tornado um foco em muitos programas educacionais e de capacitação. As instituições de ensino e as empresas estão reformulando seus currículos para incluir não apenas conteúdos técnicos, mas também treinamentos voltados ao desenvolvimento das soft skills. Por exemplo, cursos que promovem a inteligência emocional, a resolução criativa de problemas e as dinâmicas de grupo estão em alta. Essa abordagem holística não se limita a jovens ou a novos entrantes no mercado, mas também se aplica a profissionais mais experientes que buscam se atualizar. Em um mundo onde a inteligência artificial automatiza processos e tarefas repetitivas, aqueles que aprimoram suas soft skills adicionam valor à sua experiência. A interação humana nas relações de trabalho é aquilo que as máquinas não conseguem replicar, a capacidade de ser persuasivo, o talento para liderar uma equipe, a habilidade de ouvir e compreender as necessidades dos outros. Portanto, os profissionais precisam estar cientes de que a verdadeira diferenciação no mercado de trabalho vai além da competência técnica, mas reside na maneira como essas habilidades sociais são utilizadas para colaborar e interagir em ambientes desafiadores. As empresas estão cientes de que para se manterem competitivas em época de rápidas transformações impulsionadas pela inteligência artificial, precisarão se adaptar. Muitas organizações começaram a implementar treinamentos internos focados em habilidades que não apenas preparam os colaboradores para as novas tecnologias, mas também os capacitam a se destacarem em suas funções. Isso inclui iniciativas para fortalecer as soft skills, além de programas de aprendizado contínuo voltados para as hard skills. Muitas empresas têm investido em cursos de formação em liderança e comunicação, pois entendem que essas habilidades são fundamentais para o sucesso em ambientes de trabalho que utilizam a inteligência artificial. Além disso, projetos que promovem colaboração interdepartamental estão em ascensão, pois as organizações reconhecem que a diversidade de pensamento e a união de diferentes expertises são cruciais para a inovação. As empresas também buscam criar um ambiente de trabalho mais humano, onde feedback contínuo e a valorização do bem-estar dos funcionários são prioridade, criando uma cultura que incentiva a criatividade e a adaptabilidade. Essa adaptação ao novo cenário tem o potencial de não apenas melhorar a eficiência, mas também de proporcionar um espaço onde os colaboradores se sintam mais engajados e valorizados, estabelecendo assim uma relação mais produtiva com as máquinas que os assistem. A automação traz consigo uma série de desafios éticos que precisam ser cuidadosamente considerados. Um dos principais dilemas é a questão da responsabilidade. Quando uma máquina toma uma decisão errada, seja em um processo de seleção de currículos ou em uma operação cirúrgica, quem é o responsável? O desenvolvedor do algoritmo, a empresa que utiliza a inteligência artificial ou a própria máquina? Essas questões levantam debates sobre a necessidade de um quadro ético que defina responsabilidades claras nas interações entre humanos e máquinas. Outro desafio ético importante refere-se à transparência dos sistemas de inteligência artificial. Muitas vezes, as decisões tomadas pelas máquinas são baseadas em algoritmos complexos que não são facilmente compreensíveis para os humanos. Isso pode resultar em discriminação, onde certas populações são injustamente prejudicadas por um sistema que foi treinado em dados tendenciosos. Além disso, há a questão da privacidade, que se torna ainda mais relevante conforme as tecnologias de inteligência artificial se tornam mais intrusivas. A capacidade da inteligência artificial de coletar e analisar grandes volumes de dados pessoais levanta preocupações sobre como esses dados são usados e protegidos. Por último, a dependência crescente da automação levanta questões sobre a desumanização do trabalho. Em um mundo onde as máquinas podem realizar tarefas complexas, o papel do ser humano deve ser reconsiderado, levando em conta não apenas as capacidades técnicas, mas também a importância do toque humano nas interações sociais e profissionais. O desemprego resultante da automação representa um impacto social e econômico significativo que não pode ser ignorado. À medida que a inteligência artificial se integra a mais setores, a substituição de empregos tradicionais é uma preocupação crescente.
Os trabalhadores em funções que exigem tarefas repetitivas e previsíveis estão particularmente em risco, como demonstrado por casos em fábricas e call centers, onde a automação já está em prática. Esse fenômeno pode levar a um aumento da desigualdade social, à medida que trabalhadores menos qualificados enfrentam dificuldades em se requalificar para novas funções que exigem habilidades mais avançadas. O resultado é uma divisão entre aqueles que conseguem se adaptar à nova economia digital e aqueles que ficam para trás, criando tensões sociais e insegurança no mercado de trabalho. Além disso, o impacto econômico do desemprego tecnológico não se limita apenas aos indivíduos. A alta taxa de desemprego pode resultar em uma diminuição da demanda do consumidor, pois menos pessoas empregadas significa menos dinheiro circulando na economia, o que pode afetar negativamente empresas e indústrias, criando um ciclo vicioso de crise econômica. Para mitigar esses impactos, é crucial que governos, empresas e instituições de ensino colaborem na promoção de programas de requalificação e capacitação que permitam aos trabalhadores se adaptar a novas exigências do mercado, ajudando a garantir que o avanço da inteligência artificial traga benefícios para toda a sociedade. A regulamentação e as políticas em torno da inteligência artificial são aspectos fundamentais para garantir que sua implementação ocorra de maneira ética e responsável. Com o crescimento acelerado da tecnologia, muitos países estão começando a desenvolver marcos legais que estabelecem diretrizes claras para o uso da inteligência artificial. Essas regulamentações visam proteger tanto os consumidores quanto os trabalhadores, garantindo que os direitos sejam respeitados e que as tecnologias sejam utilizadas de forma justa. Entre os princípios éticos que precisam ser considerados estão a segurança dos dados, a transparência nos processos decisórios e a não discriminação. Além disso, a formação de comitês de ética que envolvam especialistas de diversas áreas, incluindo tecnologia, sociologia e direito, pode ajudar a identificar as melhores práticas e fornecer um ambiente de discussão para os desafios que a inteligência artificial traz. A regulamentação não deve ser vista como um obstáculo à inovação, mas sim como um guia que garante que o avanço tecnológico beneficie a todos na sociedade. A criação de políticas públicas que incentivem a pesquisa responsável em inteligência artificial, ao mesmo tempo que protejam os indivíduos, é essencial para que possamos usufruir dos benefícios dessa tecnologia sem comprometer os valores humanos e os direitos sociais. As visões dos especialistas sobre o futuro da inteligência artificial são diversificadas e ricas em insights. Muitos analistas acreditam que a inteligência artificial terá um papel transformador, oferecendo soluções inovadoras para problemas prementes, como questões de saúde, meio ambiente e eficiência energética. Especialistas em tecnologia frequentemente apontam que a chave para um futuro promissor com a inteligência artificial está na colaboração entre humanos e máquinas. O trabalho conjunto pode levar a resultados que nenhuma parte sozinha poderia alcançar. No entanto, também existem preocupações significativas sobre o impacto que a inteligência artificial pode ter sobre o emprego e a sociabilidade. A resistência a essa transformação tecnológica é parte do debate, pois muitos profissionais ainda lutam com a ideia de que a inteligência artificial poderá substituir funções humanas em vários setores. É nessa interseção que a requalificação se torna um tema central. Os especialistas concordam que a educação deve evoluir para incorporar habilidades que complementem a inteligência artificial, como pensamento crítico, criatividade e adaptabilidade. Essa mudança permitirá que as pessoas prosperem em um mercado de trabalho que se transforma rapidamente. Por fim, temos os prognósticos sobre a regulamentação da inteligência artificial. Especialistas afirmam que, para garantir que a inteligência artificial seja utilizada de maneira responsável e beneficie a sociedade em geral, é imprescindível que as discussões sobre ética e regulamentação avancem em paralelo aos desenvolvimentos tecnológicos, garantindo um futuro em que a inteligência artificial seja uma ferramenta de empoderamento, e não uma ameaça. Nesta jornada, exploramos diversas facetas da automação e da inteligência artificial e seu impacto no mercado de trabalho. Identificamos que a automação, embora tenha contribuído para a eficiência e inovação, também gerou um temor legítimo entre os trabalhadores sobre a substituição de empregos. Vimos que diversos setores já estão utilizando a inteligência artificial para aumentar a produtividade e reduzir custos, e que tarefas repetitivas e previsíveis estão mais vulneráveis à automação. No entanto, ressaltamos que a história da tecnologia é também a história da reinvenção e criação de novas oportunidades.
Profissões relacionadas à manutenção, programação e estratégia de utilização da inteligência artificial estão em ascensão. Portanto, entender como a inteligência artificial pode atuar como um complemento, e não um substituto, é fundamental. Também discutimos a importância da qualificação contínua e a adequação das habilidades profissionais às novas demandas do mercado, enfatizando que a adaptabilidade se torna um diferencial em um cenário cada vez mais tecnológico. A resiliência e a adaptação são habilidades essenciais que todos devem cultivar para enfrentar o futuro com confiança. A história mostra que, nas épocas de grandes transformações, aqueles que buscaram aprender e se adaptar prosperaram. Para as mulheres acima de 50 anos, isso pode significar buscar cursos para adquirir novas habilidades, experimentar novas áreas profissionais e até mesmo explorar caminhos que antes poderiam ser vistos como impossíveis. Ser resiliente, muitas vezes, implica enfrentar desafios e preconceitos, mas também significa buscar redes de apoio e conexão que incentivem o aprendizado e a troca de experiências. Não há idade para se reinventar, e a vida todavia pode oferecer novas possibilidades e perspectivas. Como podemos, individualmente, nos preparar para um mundo em mudança? A resposta está em encarar a mudança como uma chance de crescimento, e não como um motivo de preocupação. Com as ferramentas certas e uma mentalidade aberta, é possível não só sobreviver, mas também prosperar nesta nova era. Olhando para as próximas décadas, é difícil prever o alcance total da influência da inteligência artificial. Assim como na Revolução Industrial, podemos nos deparar com transformações sociais e econômicas que não imaginamos. As profissões poderiam se tornar mais interdisciplinares, exigindo um leque mais amplo de habilidades que vão além das técnicas puramente operacionais. Em áreas como a saúde, esperamos que a tecnologia trabalhe em conjunto com os profissionais humanos para oferecer um atendimento mais personalizado. Por outro lado, é possível que novas áreas de atuação surjam, focadas em questões éticas e na supervisão da inteligência artificial para garantir que seu uso seja responsável e benéfico. As relações de trabalho também podem se tornar mais flexíveis, permitindo que as pessoas moldem seus próprios caminhos, de acordo com suas habilidades e preferências. É necessário que a sociedade esteja preparada para abraçar esse futuro, promovendo uma educação que valorize a criatividade e pensamento crítico como competências essenciais. Diante de tudo o que discutimos, é hora de agir. O que você pode fazer agora para se preparar para um mundo cada vez mais automático? Primeiro, invista em sua educação. Procure cursos e oficinas que estão sendo oferecidos em sua comunidade ou online. Não tenha medo de explorar novas áreas, aprenda sobre tecnologia e suas aplicações, mesmo que você não tenha afinidade inicial com isso. Além disso, conecte-se. Participe de grupos, comunidades ou fóruns que abordem temas de inovação e tecnologia. Você não está sozinha nessa jornada, e a troca de experiências é fundamental para o aprendizado e crescimento. Por fim, mantenha uma mentalidade aberta às novas oportunidades que podem surgir. Embora a mudança possa ser desafiadora, ela também é repleta de possibilidades. Encare o futuro com curiosidade e disposição, e lembre-se de que cada passo que você dá para se adaptar é uma contribuição importante para uma sociedade em transformação. A era da inteligência artificial nos apresenta desafios e oportunidades sem precedentes. Em vez de temer a automação, devemos entender que a adaptação e a requalificação são essenciais para prosperar em um mundo em mudança. Aprender continuamente e cultivar habilidades interpessoais permitirá que nós, como trabalhadores, coexistamos com as máquinas e utilizemos sua capacidade para enriquecer nossas vidas e nossas profissões. Compartilhe conosco em qual história ou tema relacionado à automação e tecnologia você gostaria de ouvir a seguir. Estamos aqui para trazer o conteúdo que realmente ressoa com você. Você se sente preparado para enfrentar os desafios que a inteligência artificial impõe ao mercado de trabalho? Quais habilidades você acha que são mais importantes para se adaptar a essa nova realidade? Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder o próximo vídeo. Juntos, podemos explorar mais sobre as fascinantes transformações que a tecnologia traz para nossas vidas.